Hoje, no livro de matemática A Prova Brasil, vamos fazer as atividades da página 10 até a 15. Lição 2, Números e Sequência Numérica. Na atividade 1, nós temos duas crianças que estão jogando. O João diz que fez 2.608 pontos e a Marcela fez 2.603 pontos. Quem fez mais pontos no jogo, João ou Marcela? Antes de responder, vamos compreender essa questão. Para responder à pergunta da atividade, será que é preciso comparar os dois números para verificar qual deles é o maior? Ou será que é preciso calcular o total de pontos obtidos pelo João e pela Marcela e juntar tudo? Para entender um pouco melhor o raciocínio usado para responder essa atividade, o livro vai primeiro trazer esse item A com números diferentes, o 102 e o 89. Primeiro, ele quer que você decomponha o número 102, dizendo quantas centenas ele tem, quantas dezenas ele tem e quantas unidades. Depois você vai fazer o mesmo com o número 89. Em seguida, ele traz o quadro de ordens, né, com as ordens que esses números devem ocupar. Então, vocês vão distribuir aqui o 102, mostrando qual é o número que tem que ficar na unidade, qual é o número que tem que ficar na dezena e o número que fica na centena. Da mesma forma, vocês vão fazer com o 89. Reparem que o número 102 tem uma ordem a mais, que é a ordem da centena. Já o número 89, ele só tem duas, né, que ele só vai até a dezena. O primeiro ponto aqui quer saber o seguinte: no número 102, qual é o algarismo de maior valor posicional? Ou seja, que ocupa a maior posição, né? Vejam que a maior posição que tem aí vai ser a maior ordem. Por quê? Por mais que eu tenha, por exemplo, o número 1 na centena e o algarismo 2 na unidade, por mais que eu saiba que o algarismo 2 é maior do que o 1, como o 1 está na centena, ele vai valer muito mais. Né? Por quê? Porque o 1 na centena vale 100, né? No lugar de 2 na unidade, que só vai valer 2 mesmo. Então, aqui ele quer saber qual é o valor desse algarismo no número. Então, você vai dizer qual é o número que ocupa que tem o maior valor posicional e qual é o valor posicional desse número. A mesma coisa você vai fazer com o número 89. Qual é o algarismo que ocupa o maior valor posicional e qual é o valor posicional desse número. Né? Então, por exemplo, o item 8 está na dezena e o valor posicional dele é 80. Tá? Então, vocês vão responder isso aqui. A partir disso, podemos entender que a ordem do algarismo de maior valor de um número é a ordem de grandeza desse número. Então, quando eu falo ordem de grandeza, eu quero saber qual é a maior ordem que o número tem, certo? Então, por exemplo, qual é a ordem de grandeza do número 102? Vejam que aqui eu tenho unidade, dezena e centena. E a maior ordem será a centena. Então, a ordem de grandeza desse número é centena. E a do número 89, você também vai colocar qual é a ordem de grandeza dele, né? Lembrando que ele só tem unidade e dezena. Segundo ponto, qual deles tem a maior ordem de grandeza? Qual número é maior? E aí você vai escrever aqui quem é que tem a maior ordem de grandeza, o 102 ou o 89. No item B, vocês vão voltar a analisar a pontuação das duas crianças dessa questão. Então, aqui nesse quadro de ordens, vocês vão colocar a pontuação do João e depois a pontuação da Marcela. A ordem de grandeza desses números é a mesma, ou seja, eles têm as mesmas ordens, a maior ordem que eles têm é a mesma? Então, você vai responder aqui. Depois você vai comparar os algarismos que estão em cada uma das ordens e vai dizer se é igual. Então, aqui você vai comparar a unidade de milhar, depois a centena, a dezena e a unidade. Sempre dizendo se os números que aparecem aqui são iguais ou diferentes. Por último, você vai conseguir descobrir qual é o número que é maior, né, que está na unidade, que é maior do que o outro. E vai ser esse número diferente que vai decidir quem fez a pontuação maior, que é a resposta do item C. Questão 2. Qual é o maior número de 4 algarismos, sem repeti-los, que Paulo pode formar com os números desses cartões? Então, aqui tem os cartões que ele tem, né? E cada cartão tem um algarismo diferente.
ele só pode usar esses algarismos aqui para formar números. E ele está querendo saber qual é o número de maior valor que ele poderia formar com esses cartões. Para saber disso, vamos primeiro compreender. Item A. Paulo quer formar um número de quantos algarismos? Isso é dito aqui no problema, tá? Então, vocês vão responder aqui. Item B. Que números podem ser formados com todos os algarismos dados nos cartões? Então, aqui, pessoal, existem diferentes formas que ele pode usar para combinar e formar números. Vocês vão pensar em pelo menos 3 exemplos e colocar aqui no item B. Por exemplo, eu posso fazer o número 4012 ou o número 4210, né? Então, vocês vão pensar aqui em opções e vão escrever. Item C. O que é preciso fazer para responder a pergunta da atividade? Gente, se o Paulo está querendo o número de maior valor, então o que é que ele tem que começar fazendo? Ele tem que botar na ordem de grandeza o maior algarismo que ele tem. A ordem de grandeza dele é unidade de milhar. Por quê? Porque ele quer um número formado por 4 algarismos. 4 algarismos ocupam 4 ordens, então eu vou até a unidade de milhar. E nessa unidade de milhar, ele tem que colocar o maior algarismo que ele tem. Então, teria que começar com o número 4. Né? Então, o que é que você vai responder aqui? Que para descobrir, o Paulo teria que usar o número 4 iniciando a sua sequência, porque é o maior algarismo que ele tem. Agora, como descobrir essa resposta? Item A. Qual é a ordem de grandeza do número a ser formado? Como são 4 algarismos, qual é a ordem de grandeza que ele vai ter? Né? Qual a maior ordem que ele vai ter? B. Preencha com os algarismos dos cartões acima. Então, por exemplo, aqui ele já usou o cartão 1. Nesses espaços, vocês vão ter que colocar os outros cartões, né? O 0, o 2 ou o 4. Em seguida, vocês vão colocar o valor posicional que o número tem. Por exemplo, o número 1 está começando aqui, então ele está na unidade de milhar. Então, ele vale 1000, certo? Aqui, quem está começando é o 2, então ele está valendo quanto? 2 na unidade de milhar vai valer quanto? E a mesma coisa que com o 4, né? O 4, quando está na unidade de milhar, ele vai valer quanto? Agora, complete todas as possibilidades de um número começar com o algarismo 4. Né? Para que seja o maior número, ele vai ter que começar com o algarismo 4, que é o maior algarismo que ele tem. Então, aqui vocês vão pensar em possibilidades diferentes. Por exemplo, colocar o 4, né, que já está, e aqui botar o 0, o 2 e o 1. Depois colocar o 2, o 1 e o 0, ou o 1, o 0 e o 2. Vocês vão pensar em combinações diferentes, tá? Sem repetir a combinação. Depois, aqui no item D, está pedindo para que você analise os números que você descobriu e veja qual é o maior, né? O maior de todos eles. E aí você vai ter descoberto qual é o maior número que o Paulo pode formar. Questão 3. Qual é o próximo número da sequência abaixo? Aqui nós temos uma sequência numérica que está incompleta e vocês vão ter que descobrir o número que deveria estar aqui. Item A. Qual é o primeiro número dessa sequência? Então, você vai colocar o primeiro número da sequência e ele também está querendo saber o segundo e o terceiro número. Item B. O que foi pedido na atividade? Ele está querendo saber o primeiro número da sequência, ou seja, aqui ele está querendo descobrir o primeiro número, ou será que ele está querendo descobrir o quarto número da sequência, ou seria o quinto número, ou o sétimo número? Para responder o item B, vocês vão ter que contar a ordem até chegar aqui, ó, descobrir qual é a ordem, tá bom? Por exemplo, 10 é o primeiro, 20 é o segundo, terceiro, quarto, até chegar aqui. Essa posição seria qual? Observando a sequência, é possível dizer que os números estão organizados do menor para o maior, em ordem crescente, ou será que seria do maior para o menor, em ordem decrescente? Você vai marcar o correto. B. Do primeiro para o segundo número da sequência, foi adicionado 10, ou seja, aumentou mais 10, ou foi subtraído 10? C. Complete. Aqui nós temos a sequência sempre adicionando mais 10. Então, do 10 mais 10 foi para o 20, com mais 10 foi para o 30, e aqui para ir para o 40 foi adicionado mais quanto? Você vai preencher aqui
com o valor que foi adicionado e dessa forma você vai descobrir o último número da sequência, que é também a resposta do item D. Na atividade 4, nós temos uma reta numérica que inicia no número 0 e vai até o número 15. Nos intervalos, né, entre esses números, eu tenho aqui o 6 e tenho o x. Que número está representado pela letra x? Qual é o número que deveria estar aqui no lugar do x? Vamos compreender. Item A. O que está representado no enunciado da atividade? É um número, uma reta numérica ou uma adição? Vocês vão marcar a opção correta. O que é que nós temos aqui? Isso aqui representa o quê? B. O que indica cada tracinho da reta numérica? Cada um desses tracinhos aqui, ó, azuis, um pouco menores, vão representar o quê? Será que é uma letra do alfabeto? Ou seria um número? Ou seria uma figura? Item A. O número representado pela letra X é maior ou menor que o número 6? E ele é maior ou menor do que o número 15? B. Conte quantos tracinhos há na reta à direita do número 0 até chegar ao número 6. Quantos tracinhos você contou? Você vai colocar aqui quantos tracinhos você vai contar. Depois você vai contar quantos tracinhos tem até chegar na letra X. Item C. A letra X representa, então, o número, ou seja, para descobrir o número que deve estar na letra X, você vai contar do 0, né? Vai contar cada tracinho até chegar lá no X. Na questão 5, nós não temos uma reta numérica. Isso aqui, na verdade, é uma linha do tempo. Só que essa linha do tempo tem uma sequência lógica para acontecer. Essa linha do tempo está mostrando o ano e a cidade onde ocorreram alguns Jogos Olímpicos. Então, vejam só. O primeiro aqui tem Los Angeles, 1984. Depois foi para Seul, em 1988. O item A nós não sabemos. E aí nós temos Atlanta, 1996. O item B aqui nós não sabemos, né? Atenas, 2004. Pequim, 2008. Londres, não fala o ano das Olimpíadas de Londres. E também o item D também não foi revelado. Sabendo que os Jogos Olímpicos de Barcelona foram realizados em 1992, responda: qual ponto na linha do tempo representa o ano em que esse fato ocorreu? Para responder isso, pessoal, nós temos que analisar a sequência de anos, certo? E tentar descobrir onde se encaixa o ano de 1992. Ele vai ficar entre quais números aqui? Outra coisa, descobrir de quanto em quanto tempo tem Olimpíadas, né? Por exemplo, de 84 para 88, passou quantos anos? E aí, pessoal, as Olimpíadas acontecem no mesmo intervalo sempre, tá? Item A. Na linha do tempo estão representados os anos em que houve Copa do Mundo de Futebol ou Jogos Olímpicos. Você vai marcar o correto. B. Em que ano ocorreram os Jogos Olímpicos de Barcelona? Isso foi dito aqui, ó. C. Para responder à pergunta da atividade, é preciso saber o nome da cidade em que ocorrerão as próximas Olimpíadas, ou será que é preciso verificar que ponto na linha do tempo corresponde ao ano de 1992? Responda. Item A. Nos últimos anos, os Jogos Olímpicos vêm sendo realizados a cada... Então, aqui você vai marcar a opção correta em relação ao intervalo entre os Jogos Olímpicos, se são 2, 3, 4 ou 5 anos. Depois você vai completar a linha do tempo com os anos que faltam. Como você descobriu aqui o intervalo, né, de anos, você vai contar na sequência. Por exemplo, de 84 para 88, aumentaram 4 anos, então se passaram 4 anos. Então, para descobrir o número que deveria estar aqui, você vai contar de 1988 mais 4. E aí você vai descobrir essa sequência. A mesma coisa você vai fazer com os outros números, tá? Sempre contando do número anterior, você vai contar mais 4. Item C. O ponto que representa o ano em que ocorreram os Jogos Olímpicos de Barcelona é indicado na linha do tempo pela letra. Então, aqui na linha do tempo aparecem letras, né? Você vai ver qual é a letra que está no lugar do ano em que ocorreram os Jogos de Barcelona.
Terminamos aqui a atividade de matemática. Parabéns e até a próxima!